fala, muito prazer, me chamo Pedro, sou o dono desse canal e venho aqui trazer uma reflexão para os jovens aí da geração Z e até para os millennials também, né? Cara, eu tava vendo um vídeo agora há pouco, enquanto eu tava jantando, sobre a pretensão de ser sábio, né? Sobre o quanto você precisa se achar uma pessoa muito especial para achar que é capaz de ser verdadeiramente inteligente, enquanto muitas vezes os verdadeiros inteligentes se propõem como pessoas bobas, como pessoas que cometem erros, como pessoas que podem fazer piadas, pessoas normais. A verdade é que quanto mais intelectuais nós fingimos que somos, mais suscetíveis à queda nós estamos. E eu vendo esse vídeo, eu percebi que uma das maiores desgraças da atualidade é que por meio deste telefone aqui ao qual você está vendo esse vídeo, nós automatizamos tudo. Se tornou tão natural que a gente automatizasse tarefas como uma ligação se tornar algo instantâneo, como você falar com alguém que você precisa conversar se tornar ao passo de um clique no dedo e você mandar uma mensagem. Ou até mesmo de você fazer um pedido de comida, você não precisa sequer mais cozinhar. Você só precisa ter o dinheiro na conta, fazer a transferência que a comida vai estar na sua porta. E eu vejo que na minha geração, ao a gente automatizar tanto as coisas, na minha geração não, mas na atualidade, devido ao ser humano ter automatizado tanto as coisas, nós acabamos perdendo uma coisa que eu venho valorizando cada vez mais conforme eu vou envelhecendo e que inclusive eu falo no vídeo passado, que é o processo das coisas. Nós não pensamos, nós só fazemos. E aí quando alguém vai lá e te pergunta o porquê de você ter feito aquilo, talvez você sequer saiba explicar. Você acaba simplesmente criando uma resposta automática para uma ação que você sequer sabe explicar para você mesmo o porquê de você ter feito, sendo boa ou má. Você justifica o injustificável, simplesmente porque não quer admitir estar errado. Simplesmente porque você não quer admitir que sua cabeça está vazia. Se assoprar ou se alguém gritar aí dentro, vai simplesmente fazer eco. E eu não estou me excluindo disso. Eu me coloco nisso. Eu estava vendo esse vídeo sobre bobos da corte. Na Idade Média, os únicos homens que poderiam falar mal de um rei sem perder a cabeça. Até porque o maior sinal de que um rei havia perdido o senso da realidade seria decapitar o povo da corte. E aí, ao me colocar nessa situação de perceber o quão vazia minha mente está, eu me senti espantado. Porque não deveria ser possível que a maior parte do tempo ao qual eu estou na frente de um celular, eu simplesmente não estou pensando em nada. E não é que eu não estou pensando em nada produtivo, ou eu não estou pensando numa besteira. Não é isso. Eu simplesmente não penso em nada. Parece que minha mente está literalmente vazia. Minha cabeça não pensa. E isso é perigoso. Porque eu percebi que, ao fazer isso, minha mente se torna mais lenta. Se torna mais perigoso para mim acessar, por exemplo, palavras, as quais eu estou transmitindo esse pensamento para vocês. Ou até mesmo imagens, sabores, cheiros. Se torna estranho para mim pensar que tem coisas que eu posso me esquecer simplesmente porque eu não estou praticando relembrá-las. É perigoso ver tudo isso porque parece que num mundo onde tudo se tornou tão automático, tão rápido, tão instantâneo, aquilo que estamos perdendo é justamente a razão pela qual nós lutamos para que isso se tornasse verdade. Nós lutamos para tornar as coisas mais fáceis, para tornar as coisas mais boas para se aproveitar. A automação não foi feita para que nós não pensássemos, mas o ideal dela foi para que pudéssemos aproveitar as coisas com mais tranquilidade. Mas talvez nós, seres humanos, não tenhamos sido criados para essa facilidade.
essa falsidade que estamos vivendo ao nosso redor simplesmente está degradando nossa mente a tal ponto que conseguimos esquecer das coisas mais básicas, como as palavras às quais queremos transmitir um conhecimento, o idioma ao qual falamos, ao qual lemos. E tudo isso se torna muito esquisito, já que, por exemplo, eu sou um jovem de 20 anos de idade. E no meio de perceber isso, eu já venho notando que nos últimos dias, por exemplo, eu venho tendo algumas dificuldades para escrever no telefone. Apesar de que eu sei ler perfeitamente, vez ou outra eu percebo que eu coloco uma palavra errada, como se eu estivesse me tornando um analfabeto funcional. Uma pessoa que simplesmente se esqueceu de como se escreve o próprio idioma, aprendendo outro idioma aqui na Irlanda, eu estou sendo capaz de esquecer a minha língua nativa. Não faz sentido, mas é o que está acontecendo. E uma das coisas que eu pensei agora, inclusive, né, foi em gravar mais vídeos. Talvez falar mais com a câmera e expor-me mais ao erro seja aquilo que esteja faltando na minha vida. Talvez a ausência do pensamento só ocorra justamente porque eu não estou me colocando em situações em que eu deveria pensar. O fato é que, independente do que seja, o motivo pelo qual eu tenho esquecido algumas palavras no meu idioma, ou porque eu me tornei uma pessoa mais analfabeta funcionalmente, né, falando, independente de qual seja a razão, eu tenho que buscar uma solução. E se gravar vídeos aqui para vocês soluciona isso, inclusive pode fazer com que mais pessoas entendam como é a mente de um jovem, por exemplo, na atualidade, bom, seja bem-vindo. Apesar disso, muitas pessoas dizem que eu já tenho a mente de um velho de 50 anos. É interessante parar para pensar sobre isso. Parece que a minha geração está numa corda bamba entre dois mundos. Mais modernos do que nunca, ou mais retrógrados do que nunca, não é? É estranho pensar em tudo isso. Parece que as pessoas vão indo para extremos, de ambos os lados. Só que na minha geração, pelo visto, estamos indo para mais longe ainda, nos tornando cada vez mais diferentes. Perdão, como eu falei, eu estava jantando antes de vir para cá. Mas, independente do que seja, independente do que aconteça, eu só espero que eu não pare de pensar. O maior medo de cada um não deveria ser somente deixar de viver, mas morrer dentro de si mesmo. Viver uma vida tão automática, tão robotizada, tão dependente de recursos externos para ser inteligente, que você de fato sequer pode se chamar de inteligente de verdade. Perigoso. Bom, essa é a reflexão do dia de hoje. E até um próximo dia. Valeu!